Mais um confronto transformou a Avenida Leitão da Silva num cenário de guerra em Vitória. Teve perseguição, tiros e morte. Um trabalhador inocente também foi baleado. Dentro do carro dos suspeitos, a polícia encontrou armas e até uma granada. A OAB está cobrando apuração rigorosa da ação. Suzy Faria vai trazer as informações atualizadas para a gente a respeito desse cenário de guerra em plena luz do dia, com muitos trabalhadores ali envolvidos no meio de uma troca de tiros, né, Suzy? É com você. Pois é, boa tarde novamente a vocês, os amigos do TN aí. Exatamente, Bruno, um tiroteio que aconteceu no meio da Avenida Leitão da Silva, que, como nós já falamos, é sempre uma avenida marcada com protestos e, às vezes, muita violência também. E foi novamente palco de mais um tiroteio que aconteceu no final da tarde de ontem. Tudo começou assim que o cerco de segurança, né, fez aí uma varredura, descobriu um carro envolvido em pelo menos 2 crimes. Quando a Romu foi tentar fazer o bloqueio desse carro, não conseguiu, houve uma perseguição, passou por locais ali de muita movimentação de pessoas e culminou lá na Avenida Leitão da Silva. Nós estivemos lá hoje para entender melhor tudo isso que se passou e vamos ver um VT agora que eu preparei com mais detalhes ainda dessas cenas que são cenas de filme de ação só vista em Hollywood. Vamos acompanhar. Foram cenas só vistas em filmes de ação que foram flagradas por pessoas e empresas de pelo menos 2 bairros da capital, Mata da Praia e Santa Lúcia. O que terminou na Avenida Leitão da Silva começou na Mata da Praia. O veículo foi pego pelo cerco inteligente da prefeitura. Tinha restrição. A tentativa de abordagem feita pela Romu foi frustrada quando o motorista empreendeu fuga. Nessas imagens, o veículo com 4 pessoas passa por dentro do estacionamento desse supermercado. Por sorte, ninguém é atingido. Depois, a perseguição segue para a Avenida Leitão da Silva. O carro dos bandidos patina na pista. São ouvidos disparos. A fuga está chegando ao fim, mas os disparos não. O tiroteio recomeça tão logo o carro dos bandidos para. A porta do carona se abre e dela sai Cleiton Gomes Serafim, de 23 anos, o tio Babá. Ele enfrenta os agentes de segurança, enquanto os motoristas que ficam na linha de tiro tentam escapar dos disparos. São rajadas. Os agentes se protegem em meio aos carros. Cleiton acaba sendo atingido, enquanto os comparsas fogem. Ele é socorrido pelo SAMU no local, mas não resiste. Dos 3 restantes, 2 fogem entrando para o bairro Itararé. Mais tiros são ouvidos. Eles atingem o portão e paredes desse comércio. E também um morador, na perna, que estava no local. Um dos fugitivos é pego na hora, Fernando João dos Santos, de 19 anos. O outro consegue fugir, mas não vai longe. A partir do momento que as câmeras filmam os dois, como vocês viram, passando pela rua de trás ali, não se sabe mais o que acontece. Mas a nossa apuração foi de que um deles, o Jonathan, de 20 anos, passou aqui por dentro desse beco, invadiu algumas casas e conseguiu pular o muro desta residência aqui. Residência que foi invadida pela polícia militar que estava em perseguição a ele. E Jonathan foi encontrado dentro do quintal. Ele tentou reagir, mas acabou ferido com um tiro no braço e preso pela polícia militar. Jonathan dos Santos Silva, 20 anos, foi detido e encaminhado ao hospital. E o 4º ocupante do carro conseguiu fugir. Por algumas horas, a Leitão da Silva ficou interditada. Várias viaturas foram em apoio. O carro dessa mulher foi atingido por vários disparos. O tiro pegou aqui, depois o tiro pegou aqui, olha aqui, e a bala parou ali. O desse advogado também. Estava no sentido Vitória, Leitão da Silva, sentido Vitória. E nisso eu ouvi uma sirene, eu não sabia, né? Eu tentei fazer acostamento melhor
né? Eu já estava na direita, mas nisso eu já senti um carro esfregando em outro carro, em outros na frente, e ao mesmo tempo tiros, uma imensidade, né? Vários tiros. Então eu me abaixei, né? Mas não consegui sair naquela hora. Quando os tiros cessaram, eu saí pela porta de carona para a calçada. Por sorte, quem esteve bem perto dos disparos saiu ileso. As primeiras informações da polícia é que os 4 iriam dar ataque em Andorinhas. E eles estavam bem municiados, viu? 3 pistolas, mais de 120 munições e granada foram encontradas dentro do carro. Os envolvidos têm passagem pela polícia. Jonathan, de 20 anos, é condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Fernando, de 19, tem mandados de busca e apreensão de adolescente infrator em aberto, além de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. E Cleiton tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O carro em que eles estavam foi roubado na Praia do Canto, dessa professora que, na época, lutou bastante para evitar o roubo e apanhou também. O veículo também esteve na cena de um crime bárbaro que aconteceu há alguns dias na Ilha do Príncipe. A vítima, Wesley Matias, de 25 anos, foi assassinado com mais de 90 tiros, alguns de fuzil. Com a prisão e a apreensão desse armamento, a polícia pode identificar se os envolvidos nesse tiroteio são responsáveis também por esses crimes. E como vocês puderam ver aí, nas ações que a gente acabou mostrando, muitas aconteceram com pessoas ao redor. E é um questionamento que tem muita gente fazendo. Se seria o caso da ação dos agentes de segurança acontecerem em meio aos carros e em meio às pessoas, motoristas, pessoas que ficaram ali na linha de tiro. Por essas questões, por essas imagens que foram feitas aí por pessoas que estavam na região, é que a OAB quer explicações da Secretaria de Segurança Pública com relação a esse tipo de ação. É o correto se fazer quando tem tanta gente inocente envolvida? Vamos ouvir o que diz o presidente da OAB. Sobre a operação da Leitão da Silva no dia de ontem, é importante que não haja criminalização das forças policiais, nem tampouco a santificação de criminosos. Entretanto, foram dados mais de 70 disparos de arma de fogo numa das avenidas maiores do estado do Espírito Santo. É importante que seja autoavaliada, esclarecida essa operação para que inocentes, inclusive um que foi alvejado, e um advogado que teve seu carro atingido por uma bala, e os comerciantes no entorno que também foram atingidos, para que inocentes não sejam expostos sem qualquer propósito de sua segurança. A ordem está atenta e pedindo a apuração se o momento de abordagem foi o correto, se a forma de abordagem foi a mais certa, para que a polícia evolua com mais inteligência, com mais cursos, com mais investimentos. O que a ordem quer, e creio que todos os cidadãos querem, é a paz. Exatamente, pois é. E um dos questionamentos é por que a Guarda Municipal de Vitória não pediu apoio nem auxílio à Polícia Militar, que teria que estar ajudando a fazer aí esse alerta vermelho, como é conhecido quando situações como essa chegam ao conhecimento dos senhores. Várias viaturas são mobilizadas e faz-se um cerco. E isso não aconteceu ontem, como vocês acabaram de ver. George, Bruna. É uma forma polida, né, do representante da OAB, o presidente da OAB, de dizer que é uma ação aí que não poderia ter acontecido dessa forma. A gente entende assim. Exatamente. No meio de tanta gente aí inocente, uma troca de tiros, né, e o trânsito parado ainda. Importante entender com o secretário, com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o que poderia ter sido feito, o que deveria ter sido feito na ação para que pessoas inocentes não corressem risco. Qual que é a conduta correta, né? O que todo mundo está se questionando. Vamos entender daqui a pouco, então, né, com o secretário estadual de Segurança Pública, o que deveria ter sido feito, como foi essa ação de fato, né, motivada. Suzy, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações com você. Valeu, minha amiga!